E aí? Dá para você pegar que vai juntando, uma coisa vai linkando com a outra? Vamos lá, Tito capítulo 3. Vamos lá. Tito capítulo 3. Meus irmãos, não vou cortar não. Não vou cortar mesmo. Vamos lá. Taca de pau, vamos lá. Tito capítulo 3, verso 8 ao 11. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você? Vamos. Aqui, ó. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façais menção confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Aqui, ó. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Isso é para o judeu, para grego, romano ou é para todos os homens? As práticas das boas obras, lembra? Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Continuando aqui, ó. Aqui, ó. Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis. Sabe por quê? Debate. Lembra, meus irmãos pastores, né, adventistas, né, com esse negócio de debate, já estão até sendo amigos por aí afora, né? Dos falsos pastores, falsos profetas por aí afora, né? Debate sobre a lei, sobre os mandamentos, pega os mandamentos do nosso Pai, fala que Deus trabalhou no sábado, que quer porque quer enfergar na cara de todo mundo, assim, isso, aquilo, outro, seduzindo os povos, tribos, nações, por onde os filhos dele passam por aí afora, dá derdenha, zomba, é mesmo porque isso, aquilo, outro, é mesmo, tá vendo aí, porque o cara é um pastorzão renomadão. Deixa eu te falar uma coisa aqui, como é que o The Great Amplichão chama esses pastorzão renomadão? Filhos de Satanásão, dá para vocês ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Lembra o que eu falei no vídeo anterior aí? Foi uma pergunta. Você vive pecando 1.4, o vídeo? E aqui está dizendo o quê? Aqui, ó. Verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Aqui, ó. Porque não tem utilidade e são fúteis. Aqui, ó. Vamos lá ver aqui o que o verso 11 fala aqui, ó. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Sabe por quê, ó? Pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Por si mesma. Por si mesma está condenada. Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é mais sério do que o que você pensava que era por aí afora. Com essa historinha, não preciso guardar lei, não preciso guardar mandamento, nem preceito, nem estatuto, nem nada. Nem sequer quero saber negócio de santuário celeste, santuário terrestre, não sei o que, isso, aquilo, outro. E quando você começa a discorrer nas escrituras, Cristo está intercedendo por mim, à destra do Pai. Ué, não quer saber de santuário celeste, nem terrestre, mas tem o conhecimento que Cristo está lá no santuário celeste, intercedendo por nós, por sobremodo com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Porque o mesmo Espírito intercede por nós, por sobremodo com gemidos, intercede por nós perante o Pai, por gemidos inexprimíveis. E aí? Você está intercedendo, você tem intercessor, tem um santuário. Esposa de pastores, repito mais uma vez e mais um vídeo. Sede sóbrias, sábias e vigilante. E lembra, o teu pastor, o teu esposo, sabe que o santo sábado é para se guardar, que a lei é para se guardar.
E a pessoa que vive pecando já está pervertida e por si mesmo está condenada. E aí? Vamos lá. Para nós, mais duas leiturinhas aí, meus irmãos. Meus irmãos, mais duas leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Vamos lá. Tiago. Vamos aqui, ó. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Eu peço a você que você preste atenção nisso aqui, para a honra e glória do nosso eterno, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, do nosso eterno. Vamos lá, ó. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Grava isso aqui. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Olha o que diz aqui, ó. A fé sem obras é morta. A fé, mas eu tenho fé que Deus existe, que não sei o quê. E a obra, a atitude de você aceitar o Cristo como seu Salvador, de você trilhar nos caminhos do nosso eterno, as obras, boas obras, vivendo, andando com Cristo, dia e noite, noite e dia. Vamos lá aqui, ó. O que fala o texto? É Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. O que fala o texto? Ó? A fé sem obras é morta. Vamos ver o que diz aqui. Vamos lá. Ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser, aqui, ó, que tem fé, mas não tiver obras? Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Porque, lembra? Nem fé, nem obra, nem crença, nem melhor pastor, nem presbítero, ancião, mulher, esposo, filho, pai, mãe, ser o melhor pregador, ganhador de alma, ganhar o mundo inteiro. Já começa por aí, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Já começa por aí. Então, aqui, vamos ver a junção, fé e obra. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Pega aqui de novo, aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui, ó. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aqui, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz. Aqui, ó. Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Vamos lá, continuando, verso 17. Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. E aí? Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas eu não quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu não quero aceitar Jesus como meu Salvador, porque eu já sou de Deus, eu creio em Deus, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Criador. Você tá fazendo o que da sua vida? Nada. Porque a sua fé, sem a obra, sem a atitude, sem aceitar Cristo, sem andar com Cristo, não serve de nada. Não serve de nada. Deixa a Bíblia continuar falando para nós. Vamos lá, aqui, ó. Aí, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Aqui, ó. Mostra-me essa sua fé sem as obras. Mostra para mim essa sua fé sem as tuas obras. Você não aceita Cristo como seu Salvador? Você não já é de Deus? Mostra para mim. Aceita Cristo como seu Salvador? Eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, não aceito não, não quero não, porque eu já sou de Deus, ué. Então você é um mentiroso, uma mentirosa. Sim ou não? E a Bíblia assim o fala.
Aí aqui, olha, agora olha aqui, ó. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque obra e fé andam juntinhas. Eu creio que Deus existe. A minha fé em Deus é inabalável. E com a minha obra, eu creio que Ele existe, que Ele é inabalável. E com a minha obra, eu mostro para o céu, os anjos, testificando que eu creio, que eu aceitei com as minhas boas obras, as quais Ele criou para que eu andasse nela. Eu estou andando nela e a minha fé em prática. Por quê? Porque a fé me fez eu conhecer o Cordeiro Santo. E com as obras, com a minha atitude, eu andando com o Cordeiro Santo, eu estou testificando que eu aceitei, que eu não tomei o nome dele em vão. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Aqui, ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Eu creio em Deus, isso não adianta em nada, lembra que eu falei antes? Eu creio em Deus, que Deus existe, que não sei o que, isso, aquilo, outro, mas eu não quero aceitar Jesus como meu Salvador. Pronto, acabou. E aí? Até os demônios creem e estremecem. Não adianta de nada só crer. Tem que crer, aceitar e viver com Ele. O morrer com Cristo é, no futuro bem próximo, ressuscitar por Ele e viver com Ele para todo sempre. Vamos lá, continuando aqui, ó. Verso 20 aqui, ó. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? A fé sem as obras é inoperante. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Obra. Quando Deus pediu, me dá o teu filho Isaque, foi aquele que ele fez, ó. Eu darei, mas ele deu de boca? Não. Com a sua palavra, dos seus lábios saiu, eu o darei, eu o farei. E com as obras das suas mãos, com as suas obras, ele pôs em prática. Ele pôs em prática, selando a sua palavra, testificando, eu sou teu, o meu filho é teu, o Senhor me deu, o Senhor pediu. E mais, eu creio que o Senhor ressuscitará. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Deixa a Bíblia falar. Vamos lá aqui, ó. Olha a fé, o que é a fé? Cumpriu com a fé e a obra. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Verso 22, ó. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi com as obras que a fé se consumou, porque as duas têm que casar, casadinha. E deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá. Deixa a Bíblia falar para nós. Vamos lá aqui, ó. E se cumpriu a Escritura, olha só, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Está a piroga. Aqui eu tenho que dar uma parada. Aí aqui, volta. Aonde, Edinaldo? Gálatas capítulo 3, verso 6. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vamos lá, até o verso 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão.
em ti serão abençoados todos os povos. De modo que hoje da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Lembra no verso 11? O que diz o verso 11? Gálatas capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que é a Bonatório? Está falando que é judeu, grego, argentino, é todo mundo. Todo mundo. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, voltando aqui para a honra e glória nossa eterna. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Tiago capítulo 2, verso 23 aqui, ó. Verso 23, recapitulando aqui, ó. E se cumpriu a escritura que diz, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas capítulo 3, verso 6. Vamos lá, ó, aqui, ó. E foi chamado amigo de Deus. Aqui, ó, verso 24. Verificais que uma pessoa é justificado por obras e não por fé somente. Porque a pessoa é justificado por obras e não por fé somente. Lembra quem foi que foi justo diante do nosso Pai? Diante do nosso Pai eterno? Nosso Pai Noé. Gênesis capítulo 6, verso 8. E Noé achou graça de Deus e foi o quê? Homem o quê? Justo diante de quem? De Deus, do Eterno, porque foi justo. Vamos lá, ó, continuando. Verso 25, ó. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Imaginou? Raabezona, rapaz, vai estar lá, ó, no novo céu, na nova terra, tranquilona, tá dormindo aí no pozinho da terra, já não sei quantos mil anos aí, ó. E quem foi falar dela ainda? Quem foi falar dela ainda? Aquele que testificava ela, que testificou ela, escondendo os espias, vendo tudo, ela com cuidado com os espias ali, ó, guardando e tal, vai por esse caminho, eu creio que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de vocês, vai vir tomar esse lugar, lembra-te de mim, da minha família, e o que o nosso grandioso eu sou aqui, falou aqui de Raabe. Vamos ler de novo, vamos, para nós aqui, ó. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Vamos lá aqui, ó, para encerrar aqui o versículo aqui, ó. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí? Eu creio em Deus, tudo, você aceita Cristo como seu Salvador? Não, não preciso, não quero não, porque eu já sou de Deus. Eu não quero. E aí, Edinaldo, aonde é que está o complemento disso aqui? Por isso que nas minhas pregações, por onde eu passo, que eu vejo as pessoas falando isso, eu já sou de Deus. E aí, como é que você está vivendo com Deus? Como é o seu modo de viver com Deus? Você pode me falar? A pessoa não tem nem argumento. Sabe por quê? Porque não conhece nada de Deus, sendo seduzida por Satanás, nessa lenga-lenga por aí afora. E não foi à toa que você caiu aqui, que eu te peço, aceite Cristo como seu Salvador. Se você ouviu que a voz do Eterno, o Espírito Santo, falou com você, pulsou no teu coração, se cumpriu neste exato momento, Apocalipse capítulo
3, verso 20. Revelation chapter 3, verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e para sempre a porta do seu coração. Por quê? Ceará com ele e ele comigo, porque o Espírito Santo está habitando em você. Então, o que você comer, o Espírito Santo vai comer. O que você beber, o Espírito Santo vai beber. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em você. Se você não cuidar, se você não zelar, o Espírito Santo se retira de você. Sabe por quê? Porque ele não é imundo. Ele só não tira o poder de cura, os dons e talentos. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Eternão. Meus irmãos, mais uma leiturinha aí, como eu falei antes, 2 leiturinhas, mais uma leiturinha para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Vamos nessa pegada, meus irmãos. E eu tenho certeza que até aqui está mais claro que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, amém? Meus irmãos, vamos nessa pegada para a honra e glória do nosso Eternão. Mais um passinho para adiante, vamos? Olha, dentro dos meus olhos, para a honra e glória do nosso Eternão,